livro de Mateus, no capítulo 28, o verso 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui nós temos a ordem expressa de Jesus, dizendo: vocês indo ao mundo, ou ide e façam discípulos, batize estes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a guardar todas as coisas, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Batismo. É pelo batismo que nós confessamos a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Pelo batismo nós atestamos a nossa morte para o pecado e o nosso propósito de andar em novidade de vida. É pelo batismo que reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Somos aceitos como membro da Igreja de Deus. O batismo, meus queridos, é um símbolo da nossa união com Cristo. O batismo é um símbolo do perdão dos nossos pecados e de nosso recebimento pelo Espírito Santo. É por imersão na água. E isto depende de uma afirmação de fé em Jesus, que esta afirmação é a evidência de nosso arrependimento do pecado e de nossa aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador. E esta afirmação você afirma: eu creio, eu aceito, eu quero, eu abraço, estou disposto a ter Jesus como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia Sagrada, ela traz assim inúmeras instruções a respeito do batismo, da aceitação de Cristo em nossa vida e dos passos que nós precisamos de dar para seguir fielmente o nosso Senhor. Sim, meus queridos, a Bíblia é a base da instrução, é a base do ensino. A Bíblia é a norma de fé. Por isso Jesus diz: ensinai todas as nações, ide ensinai. Ensine as pessoas. E quando você é ensinado, você aceita, você reconhece Jesus como o seu Salvador e decide andar em novidade de vida com Ele e ao lado dele. Nyanguira, esta mulher vivia lá na África Central. Ela não considerava o batismo como uma mera opção. Não. Durante mais de um ano, ela havia estudado avidamente a Bíblia Sagrada, e ao estudar a Bíblia Sagrada, o seu coração foi impregnado com o desejo ardente de se tornar cristã. Certo dia, durante a tarde, ela conversando com o seu esposo, ela disse a respeito das coisas que ela estava aprendendo ao estudar a Bíblia Sagrada. E grandemente irado, aquele marido gritou com ela: eu não quero saber dessa espécie de religião em minha casa.
E se você continuar estudando, eu irei matá-la. Nossa! Nyanguira se sentiu triste, ficou quebrantada com aquela reação do seu esposo. Mas ela prosseguiu estudando a Bíblia. E logo ela se achava pronta agora, preparada para o batismo. E antes dela se dirigir ao local do batismo, Nyanguira ajoelhou-se respeitosamente diante do seu esposo e explicou para ele que ela iria batizar-se. E ele puxou do seu enorme facão de caça e gritou: eu já lhe disse que se não quero que você se batize, no dia em que você se batizar, eu vou matá-la. Mas Nyanguira estava determinada a seguir o seu Senhor. Estava determinada a seguir o Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador. E ela deixou a casa, mesmo apesar das ameaças do seu esposo, ameaça de morte. E ela ainda ouvia os gritos do seu esposo dizendo: vou matá-la se você batizar-se. Antes dela entrar nas águas batismais, Nyanguira confessou os seus pecados, dedicou a sua vida ao seu Senhor e Salvador, e sem saber se iria ser chamada a depô-la ou a morrer em favor de Cristo naquele mesmo dia, ela se batizou. O pastor a batizou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ela foi batizada, ao levantar-se da água, a paz encheu o seu coração. O Espírito Santo foi derramado sobre aquela vida. Ela foi batizada, ficou feliz. Uma paz encheu o seu coração como ela nunca tinha experimentado antes. Mas ela, ao retornar para casa, estava preocupada. Sim, preocupada, mas com o coração cheio de paz. Chegou em casa, foi buscar o facão. Ela sabia onde o esposo guardava o facão, foi lá, pegou o facão, entregou o facão ao seu esposo, e imediatamente ele entendeu e gritou: você foi batizada? Sim, respondeu Nyanguira, eu fui batizada. Ela respondeu com muita simplicidade: aqui, meu esposo, está o facão. E ele disse: mas você está pronta para morrer? Sim, estou pronta para morrer. Estou pronta para morrer pelo meu Senhor. Espantado com a coragem da sua esposa, ele decidiu não matá-la. Ele decidiu não matá-la. Aí surge uma pergunta para você, meu querido ouvinte, que já ouviu a palavra de Deus por muitas vezes, meu querido ouvinte que já conhece a Bíblia Sagrada, já conhece o plano de Deus para a sua salvação, mas que ainda não foi batizado, ou que ainda está desviado dos caminhos do Senhor, ou que ainda tem alguma dúvida: será se vale a pena o batismo a ponto de uma pessoa dispor-se a morrer por ele como Nyanguira? Vale a pena? Porventura, requer Deus mesmo o batismo, mesmo com ameaça de morte, como no caso de Nyanguira? Será que a salvação depende de a pessoa ser batizada? Certo dia,
Jesus deixou a oficina de carpintaria lá na vila de Nazaré. E ele dirigiu-se ao Rio Jordão, onde o seu primo João Batista estava ali pregando. E Jesus aproximou-se de João e disse: João, eu vim aqui para ser batizado por ti. Maravilhado do pedido de Jesus, João tentou dissuadi-lo, dizendo: olha, Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: deixa, João, por enquanto. Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. João, cumprir toda a justiça. Faça, me batize, João. O batismo de Jesus colocou para sempre, meus queridos, colocou para sempre uma afirmação, uma ordenança, uma sanção divina. Sim, se torna uma ordenança, uma sanção divina. O batismo, queridos ouvintes, é um aspecto de justiça. Entenda isso. De uma justiça do qual a pessoa pode participar. Uma questão de justiça. Convém cumprir toda a justiça, disse Jesus. Uma vez que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, eu e você, nós pecadores, devemos fazer o mesmo. Se Jesus, sem pecado, ele se submete a esse rito sagrado para cumprir toda a justiça, por que não eu e você? Mesmo enfrentando ameaça de morte, como no caso de Nhanguira, no final do seu ministério, Jesus ordenou aos seus discípulos: vai, indo, ou ide, façam discípulo de todas as nações. Batizem eles. Aqueles que decidirem ser batismo, aqueles que aceitarem ser discípulo, batizem em nome do Pai. Batizem eles em nome do Filho e do Espírito Santo. Ensine estes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Algumas pessoas dizem que não é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem. Você vê assim? Mas o meu Jesus disse: ide, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode inventar algumas desculpas, dizendo que Mateus escreveu ou foi alguma... Bom, o meu Jesus disse: ide, ou indo, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que está escrito na minha Bíblia. É o que está escrito na sua Bíblia. A não ser que você rasgar a página de Mateus capítulo 28. A minha Bíblia diz que o meu Jesus ordenou: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a guardar todas as coisas. Nesta comissão, o meu Jesus deixou claro que ele desejava que as pessoas fossem batizadas. Todos aqueles que quisessem se tornar parte do corpo de Cristo, quisessem se tornar filhos de Cristo, que aceitasse a Jesus Cristo como seu Salvador, ele deixou claro: batizem-os. É necessário ser batizado. Batizem-os. Foi o meu Cristo, o seu Jesus Cristo,
que morreu na cruz do Calvário, que deu essa orientação. Não foi Pedro, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum anjo que desceu do céu. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi aquele que já tinha dado a sua vida por mim, por você na cruz do Calvário. Foi ele que ordenou: batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer ser um membro fiel? Você quer seguir os passos de Cristo? Você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Jesus disse: olha, é necessário que você passe pelo batismo para cumprir toda a justiça. É ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À medida que o Espírito Santo, valendo-se, claro, do ministério dos discípulos, ele trouxe pessoas para o arrependimento, para a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador. Então, estas pessoas eram impelidas a aceitar a Jesus e a serem batizadas. Por quê? Eles se arrependiam, aceitavam a Jesus, aceitavam o novo nascimento, portanto, aceitavam a instrução de Jesus de serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de Jesus, meus queridos, demonstraria o que eu devia fazer. Assim como eu fiz, disse Jesus em uma outra instrução, ele diz: assim como eu fiz, façai-vos também. Ele estava se referindo ao lava-pés. Mas assim como eu fiz, façai-vos também, com respeito ao batismo. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós decidimos fazer como Jesus fez. Então, o seu batismo demonstraria que as pessoas haviam ingressado em um relacionamento pessoal com Cristo, em um comprometimento de viver em harmonia com os princípios do reino da graça. O batismo é isto. Eu me comprometo. Eu estou disposto. Eu quero viver os princípios do reino da graça. Eu quero viver os princípios ensinados pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio implantar o reino da graça. E eu quero viver esses princípios que Jesus implantou. Portanto, eu quero cumprir todas as Escrituras, inclusive em relação ao batismo. Você que está me ouvindo nesta manhã, meu querido, o que falta ainda para você ser batizado? O que você está esperando? O que você está esperando? Cristo concluiu sua ordem de batizar, assegurando que, olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus disse: batizem-se. Discípulos, vão, trabalhem, vai pregando, vai batizando, eu vou estar com vocês. E quando eu e você nos batizamos, decidimos a se batizar, Jesus continua dizendo: eu vou estar com vocês. Quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Jesus esteve com Nianguira. Jesus acalmou aquele coração nervoso do seu esposo. É claro que muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que Nianguira. Muitas pessoas, por aceitarem a Jesus, por descerem as águas batismais, muitas pessoas foram mortas. Há muitos testemunhos de pessoas que foram mortas por ter se batizados. Mas não importa. Jesus vai ressuscitá-las para dar um galardão eterno. Amém? Cristo ensinou que quem crer
e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Na Igreja Apostólica, o batismo seguia-se imediatamente à aceitação de Cristo. Você aceita? Batizado. Quem crer e for batizado. Portanto, o batismo é um requisito fundamental para a nossa salvação. Porque o batismo trata-se de confirmação da fé dos novos crentes. O batismo trata-se da confirmação da minha fé publicamente. Publicamente, eu dou testemunho que aceito a Jesus, creio em Jesus e estou disposto a entrar no relacionamento íntimo com o meu Senhor. Pedro, ele utilizou a experiência de Noé durante o dilúvio para ilustrar o relacionamento entre o batismo e a salvação. Nos tempos antediluvianos, o pecado atingiu tais proporções que, através de Noé, Deus advertiu o mundo que se arrependesse, porque Deus traria destruição. Somente 8 pessoas creram. Somente 8 pessoas entraram na arca. Somente 8 pessoas foram salvas através da água. Pedro explica que a arca figura ou figurando o batismo, agora também nos salva. Não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, aquelas 8 pessoas que foram salvas na arca é um símbolo do batismo, de que aquelas pessoas que aceitam a Cristo também são salvas quando decidem tomar ou dar esse passo. Sim, mas Pedro diz, lá em 1 Pedro 3, verso 20 e 21, se você puder ler isso, você pode ler em sua Bíblia. Eu quero ler com você o que diz Pedro 3, 20 e 21, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, diz Pedro, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Está claro? Pedro explicou que nós somos salvos através do batismo, no mesmo sentido como Noé e sua família foram salvos através da água. E evidentemente, foi Deus e não as águas do dilúvio quem salvou Noé e a sua família. Isso é muito claro. Por analogia, é o sangue de Cristo e não a água do batismo que remove os pecados da vida do pecador. Mas o batismo, meu querido ouvinte, de modo semelhante à obediência de Noé de entrar na arca, é a resposta de uma boa consciência para com Deus. Noé se dispôs a entrar na arca, que foi uma orientação de Deus. E quando eu e você nos dispomos a seguir a orientação de Deus, é como se nós estivéssemos entrando na arca para ser salvo. E se entramos na arca, estamos de boa consciência para com Deus, dizendo, eu aceito, Senhor, que o Senhor me conduza. Então, quando o homem, pelo poder de Deus, responde à salvação providenciada pela ressurreição de Cristo, esta salvação se torna
efetiva. Percebe? Quando o homem, pelo poder de Deus, aceita, responde, pela fé, na ressurreição de Cristo, que a salvação se torna efetiva. Portanto, meus amados, o batismo esteja vividamente ligado à salvação. Ele não é capaz de garantir a salvação. Entenda esse ponto. O batismo é, evidentemente, a ligação para a salvação. Mas ele não é a garantia. Como assim, Daniel? Paulo considerava a experiência do êxodo israelita como analogia ao batismo também. Pedro falou desta analogia com relação ao dilúvio. Paulo faz essa analogia com relação ao povo de Israel passarem pelo batismo através do mar. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, diz Paulo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Imersos em água e na nuvem em cima, e as muralhas de água de cada lado do mar. O povo de Israel foi simbolicamente batizado enquanto atravessavam o mar vermelho, diz Paulo em 1 Coríntios 10. Contudo, a respeito desta experiência, Deus não se agradou da maioria deles. Que triste! Veja que Paulo está fazendo essa analogia. Eles foram mergulhados no mar. Muralhas de um lado e de outro. A nuvem por cima. Foram cobertos pelas águas. Simbolicamente, claro. E Paulo está dizendo, é como se fossem batizados. Eles foram batizados. Paulo usa esse termo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Assim, meus amados ouvintes, nos dias atuais, o batismo não assegura automaticamente a salvação. Tem muitas pessoas que foram batizadas e dizem, olha, eu fui batizada lá na igreja tal, eu sou batizada. Mas não vai à igreja, não lê a Bíblia, não ora, não testemunha, não vive a experiência da salvação dia a dia. Ah, mas eu fui batizada. Queridos, Paulo está dizendo que o povo de Israel foi batizado também na nuvem, na água, no mar. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Assim, meus amados, nos dias atuais, o batismo que foi orientado por Jesus também não nos assegura automaticamente a salvação. Não pense em você, porque você foi batizado, que você está salvo. Esqueçam isto. Por favor. A nossa salvação depende do batismo, sim. Mas depende da nossa experiência, da nossa caminhada. E Paulo diz que a experiência de Israel foi escrita para advertência nossa, de nós e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É possível? E como é possível, mesmo a pessoa, depois de ser batizada, cair? Portanto, o batismo não assegura a salvação. Nós temos o caso de Judas.
Nós temos o caso de Balaão, e nós temos o caso de muitos outros que um dia aceitaram a Jesus, andaram com Jesus, mas decidiram negá-lo. Decidiram abandonar a fé. Por isso Paulo diz: você que pensa que está em pé, veja que não caia. Não significa ser batizado estar salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não significa. Mas quero convidá-lo, você, meu querido ouvinte, a entender que Jesus está chamando você para uma decisão. Estude a Bíblia. Estude. Vejam as grandes verdades da palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te trazer iluminação. Vai te trazer paz ao seu coração. Vai mostrar para você o grande amor de Jesus Cristo por você. E vai mostrar que você precisa de andar com Ele, para que assim se cumpra toda a justiça. Eu vou continuar estudando esse assunto com você no próximo sábado, se Deus nos permitir. Portanto, fique ligadinho aí sábado que vem, 7 horas, para juntos entendermos qual é o objetivo do batismo. Por que eu tenho que ser batizado? Quais são as formas de batismo verdadeira? Quais são as formas de batismo verdadeiro? Como eu devo ser batizado? Primeiro eu tenho que fazer o que, Daniel, para ser batizado? Portanto, acompanhe sábado que vem, a gente estará estudando mais esse assunto que é tão importante. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos oferece diariamente a salvação. E o Senhor nos convida a aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. O Senhor nos convida a segui-lo, a andar nos teus passos. E o Senhor nos convida também ao batismo. Ó Pai, abençoe esses nossos queridos ouvintes, onde estiverem, que eles possam entender esse plano simples, objetivo para a nossa salvação. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Agracia-nos com as tuas muitas misericórdias. Oramos agradecido em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, desejo a você um feliz sábado, um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá.